Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui neste dia para nós estudarmos a lição de número 12, que faz parte deste trimestre onde nós estamos aprendendo a supremacia das Escrituras. A lição do número 12 nos diz: as epístolas instruem e formam os cristãos. O texto áureo que está na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e no amor. A verdade prática, que é um resumo de tudo que a lição quer mostrar, na prática, a verdade que o autor quer deixar marcada é esta: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Então, eu quero colocar aqui alguns pontos que vão ajudar o professor a preparar a sua lição. O primeiro ponto é uma pergunta: carta ou epístola? Nós sabemos que o termo epístola ou carta vem de epistole, do grego, e do latim epístola, que é epístola. Mas carta e epístola também são sinônimos. E aqui eu vou recorrer ao novo dicionário da Bíblia, que eu já indiquei aqui para os irmãos, na sua página 506, que diz assim, olha: originalmente apenas uma comunicação escrita entre pessoas distantes entre si, que poderia falar de coisas pessoais e particulares ou de coisas oficiais. Então nós vamos ver, como é citado aqui na lição e no novo dicionário bíblico, fala de um teólogo chamado Deisman, que ele vai tentar fazer uma separação entre carta e epístola. Mas no final, nós vemos que essa separação fica muito difícil e praticamente são coisas insignificantes, porque nós vamos ver na história, nós vamos ver que as cartas ou as epístolas antigamente, elas transmitiam também conhecimentos, não falava só de coisas pessoais, mas falava de ensinamento, contava história das sociedades e tem uma série de coisas que eram apresentadas nas cartas como nas epístolas. Então, é uma palavra sinônima. Agora, quando nós usamos o termo epístola, quem ouve, o cristão que ouve, a pessoa que ouve e que conhece a Bíblia, vai entender que está falando de uma carta da Bíblia. Então, se eu digo para os irmãos epístola aos Romanos, os irmãos vão entender que eu estou falando da carta aos Romanos, que muitas Bíblias já traz o nome carta aos Romanos. Então, quanto a isso, você pode usar carta ou epístola. Dessa forma, nós vamos ver que as epístolas da Bíblia Sagrada, as cartas da Bíblia, ela tem ensinamentos permanentes. Ela também, o seu ensino é para todas as pessoas, de todas as idades, em todas as gerações. Ela traz aprendizado para o cristão no presente, esclarece também o que vai acontecer com o cristão no futuro. Então, dessa forma, irmão, elas instruem o cristão. Porque o cristão, ao meditar nessas cartas, ele aprende coisas em relação à sua vida conjugal, em sua vida de solteiro, como ele escolhe até o futuro marido ou a futura esposa, como ser um verdadeiro obreiro, ensina os pastores quais os requisitos que uma pessoa deve ter para chegar ao ministério. Então tudo isso, elas nos instruem para que nós possamos servir ou seguir a Deus melhor,
até aquele último dia. Os objetivos dessas epístolas é que o cristão se santifique cada vez mais até chegar à estatura de varão perfeito. Outro ponto que eu coloco aqui é que o Novo Testamento, ele tem 27 livros, que estas cartas, essas epístolas, também podem ser identificadas como livros. Então, é um total de 27. Só que 21 são cartas, são epístolas. E 6 são livros. São livros e a gente pode colocar aqui que a extensão deles são maiores. A extensão deles são maiores do que as das epístolas, do que das cartas. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e Apocalipse são livros que não são contados nas epístolas. Agora, destas 21 epístolas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. 13. Só que essas 13 epístolas, elas estão divididas, vamos dizer assim, em blocos, em 3 blocos. Então, vamos ao primeiro bloco. O primeiro bloco são 9 epístolas, que começam logo depois do livro de Atos, que é a epístola aos Romanos. Ela começa depois de Atos e vai até 2 Tessalonicenses. Então, neste bloco, nós chamamos esse bloco de epístolas eclesiásticas. Por quê? Elas foram encaminhadas às igrejas. Eclesiástica, não confundir com eclesiástico, eclesiásticas, porque ela vem de eclésia, que quer dizer igreja. A palavra eclésia, ela surge por Solon, um grande escritor e também filósofo, em 590 a.C. O que era esta igreja, este ajuntamento, essa congregação? Os cidadãos gregos, quando eles queriam discutir um problema de guerra, de paz, alguma questão da sociedade que influenciaria todos os cidadãos, as crianças, as mulheres, os velhos daquela comunidade ou daquele império, eles convocavam para fora os cidadãos, as pessoas, homens, que tivesse intelectualidade, que tivesse maioridade, que tivesse opiniões para falar sobre determinado assunto. Então, não eram todos convocados, mas uma congregação, uma eclésia, chegava num ajuntamento e discutia um assunto e saía dali com uma resolução a ser proposta no Senado. Então, esta palavra eclésia foi usada também para a igreja. Por quê? Porque a igreja é um povo tirado de outro povo. Então, nós fomos tirados do mundo para ajuntarmos no ajuntamento espiritual, onde nós podemos participar das bênçãos e da graça de Jesus e crer no Evangelho e seguir as pisadas do Mestre com uma nova posição para nós diante de Deus. Então, o cristão, nós somos cidadãos dos céus, como diz a Bíblia. Então, daí que vem a palavra igreja. E eclesiásticas quer dizer dirigidas às igrejas. Então, essas 9 cartas, Paulo se dirigiu às igrejas. Elas são 9. E elas começam em Romanos e terminam em 2 Tessalonicenses. Olha, qual o critério de colocação na ordem bíblica dessas cartas? O critério não é a data que elas foram escritas,
Por exemplo, Romanos foi escrito em 57 depois de Cristo. Gálatas foi escrito em 49 depois de Cristo. Logo, Gálatas deveria vir depois de Atos e Romanos lá para frente. Mas não é esse o critério. O critério é o volume de escrito, é a quantidade do que foi escrito naquela carta. Então, eu deixo aqui embaixo um site para você pesquisar, se você quiser, Explorando a Bíblia. Lá vai estar todos os livros, os capítulos e os versículos. Então, veja, me acompanha aqui, olha, Romanos tem 433 versículos. 1 aos Coríntios, 420, está depois de Romanos. 2 aos Coríntios, 257, está depois de 1 aos Coríntios. Gálatas tem 149 e assim por diante. Quando você chega em 2 Tessalonicense, tem apenas 47 versículos. Então, este primeiro bloco das igrejas, para a igreja que Paulo escreveu para as igrejas, são 9 cartas, começa em Romanos, termina em 2 Tessalonicense e foi colocado na ordem de volume de escritos ou de palavras. O segundo bloco são as cartas pastorais, que são 3, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Também foi colocado em ordem de volume. Então, olhando no site aí que eu indiquei, olha, 1 Timóteo tem 113 versículos. 2 Timóteo tem 83 versículos. E Tito tem 46 versículos. Essas cartas foram chamadas de pastorais. Os estudiosos depois denominaram essas cartas de pastorais, porque nessas cartas tem conselhos pastorais. Então, se nós observarmos os conselhos que Paulo dá a Timóteo, porque Paulo era um garoto jovem, ele era doente, ele era tímido, irmãos. Ele tinha também uma mãe judia e um pai grego. E ele realmente era amado por Paulo. E Paulo enviou a Timóteo com várias missões. E Paulo dá alguns conselhos pastorais para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja outro conselho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, versículo 22, Paulo diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com o coração puro invoca o Senhor. Tinha conselhos pastorais. Se nós observarmos também, Paulo vai colocar nessa carta e na carta de Tito, por Timóteo ser novo, por Timóteo não ter experiência, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, como que deve ser a escolha de obreiros para a casa do Senhor? E ele ensina, 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 3, diz assim, versículo 2: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento.
Paulo vai ensinando e dizendo, olha, o bispo deve ser marido de uma só mulher. O bispo, ele não pode ser, ou presbítero, né? Ele não pode ser uma pessoa que está há pouco tempo ali no evangelho, há 2, 3, 4 anos, não. Ele tem que ser uma pessoa madura, diz que ele não pode ser neófito, quer dizer, ele não pode ser uma pessoa inexperiente, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então Paulo dá esses conselhos, porque Paulo estava preso, tinha muitas igrejas que ele tinha começado as igrejas, os irmãos que Paulo ganhou em algumas igrejas, começaram outras igrejas, então Timóteo é enviado, como Tito é enviado, para colocar presbítero nessas igrejas. Então eles precisavam saber como realmente escolher essas pessoas. Quer dizer, quem escolhia era a comunidade, era a igreja, mas os padrões Paulo dava para que Timóteo verificasse se estas pessoas se encaixavam naquele padrão que Paulo havia determinado, iluminado pelo Senhor Jesus Cristo. Neste 1 Timóteo ainda, capítulo de número 3, versículo 8, ele vai dizer sobre os diáconos. Olha, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. O diácono não pode ser levado à conversinha, ficar batendo papo. Não, escuta uma coisa aqui e fala para outra pessoa. Não, isso é língua dobre. Diz que o diácono não pode ser de língua dobre, não dado ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma boa consciência. Paulo também vai falar para Timóteo sobre as mulheres que ajudavam na igreja. Veja o versículo 11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Vai dizer ainda que as mulheres, elas devem ensinar as mais novas como ser boas mulheres, como ser boas mães de filhos, como amar os seus maridos. Então, aqui está Timóteo. Agora, se nós irmos também a Tito, nós vamos ver que Paulo também vai falar para Tito. E na sequência aí, em Tito, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, veja as instruções que Paulo dá a Tito. Ele já tinha falado para Tito que tinha deixado Tito em Creta para pôr as coisas em ordem. E agora ele chega no capítulo 2, versículo 2, ele diz: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras do bem. Então, ele vai ensinar, através de carta, qual o procedimento que deve ter na igreja de Deus. Dessa forma, as epístolas nos instruem. Agora, fechando este ponto, nós vamos para a carta pessoal. Então nós falamos das cartas eclesiásticas que foram dirigidas às igrejas, nós falamos das cartas pastorais que foram dirigidas às pessoas que estavam na liderança e que eles iam colocar pessoas em liderança em outras congregações, em outras comunidades. E agora nós vamos para a terceira parte, que é a parte pessoal. É apenas uma carta, a carta que Paulo escreveu a Filemão, onde Paulo vai falar sobre Onésimo, uma pessoa que realmente se entregou para Cristo, era um cooperador de Paulo, e Paulo dá a carta na mão de Onésimo, selada com seu selo, e envia para Filemão, para que Filemão agisse daquela maneira que estivesse escrito ali na carta. Então, nós vamos para uma terceira parte aqui, que eu coloco que as epístolas paulinas nos ensinam. Então, vejam como ser e como permanecer em Cristo,
que tudo vem de Cristo, que tudo é dele, por ele, para ele. Fala do passado, do presente, do futuro, da igreja de Cristo, do povo de Deus. Traz um modelo do ministério pastoral. E aí nós chegamos então, agora no segundo tópico da nossa lição, que fala como as epístolas gerais nos instruem. Agora nós estamos falando de epístolas gerais. Por que uma epístola geral? Porque não tinha uma igreja específica para quem foi enviada. Não tinha uma pessoa específica para quem foi enviada. Então, ela é geral. Agora, ela começa em Hebreus. Começa em Hebreus e vai até a epístola de Judas, que é a última epístola antes de Apocalipse. Então nós vamos aqui, já que nós estamos falando para os professores, uma questão que pode surgir: a epístola de Hebreus é de Paulo ou não é de Paulo, né, irmãos? Pode surgir isso. E às vezes a gente vê lideranças, pessoas que teriam que ter um conhecimento mais profundo, quererem afirmar: na minha opinião é de Paulo, né? Na minha opinião, como se os estudiosos que estudaram dezenas de anos, pessoas de todas as comunidades, as universidades de Oxford na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, que é um top da ciência da religião, e não tivesse conhecimento nenhum. Mas não é assim, irmãos. Então, a gente tem que observar que no livro de Hebreus, eles, depois de uma análise literária que aconteceu próximo aos séculos XVI, uma análise profunda das cartas de Paulo, comparando com o livro de Hebreus, chegou-se à conclusão, e é só você ler com calma, você vai perceber isso aí, que o estilo da escrita, né, a forma que o autor se apresenta em Hebreus, não é Paulo. Pode ser outro, mas não é Paulo. O estilo é diferente, a forma de inscrição, de escrita é diferente. Uma outra coisa que eu coloquei aqui: observe, irmãos, que Paulo, ele se identifica em todas as cartas que ele escreve, em todas. E Hebreus ele não se identifica. Ele se identifica nas cartas logo no primeiro versículo. No primeiro versículo, se você pegar Romanos, você vai ver que no primeiro versículo está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verifique em todas as cartas, nas 13 cartas, você vai ver que Paulo se identifica em todas elas. Em Hebreus, não tem identificação nenhuma. Uma outra coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo, se você ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 17, Paulo vai dizer que ele tem algo que a pessoa, ao pegar a sua carta e lê-la, vai perceber que é do apóstolo Paulo. Por que isso, meus irmãos? Porque existia na época de Paulo muitos escritores que escreviam em nome de Paulo, escreviam em nome de Pedro, escreviam em nome de Tiago. Então Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as cartas, em todas as epístolas, assim escrevo. Paulo está dizendo saudação. Ele está dizendo: quando eu escrevo a carta, eu saúdo os irmãos, eu, Paulo. E diz ainda: é um sinal em todas as cartas que eu escrevo. Uma outra coisa, irmãos, que você pode abordar, se surgir essa questão, é que as cartas,
eram levadas por obreiros de confiança de Paulo. Obreiros de confiança. Paulo mandava esses obreiros de confiança levar a carta, porque Paulo queria também demonstrar ou falar com aqueles irmãos qual que eram as condições de Paulo, que não caberiam escrever nas cartas, porque eram as coisas pessoais de Paulo. Se você ler, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 7, vai dizer: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Senhor, vos fará saber do meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então a carta aos Colossenses, ela vai trazer informações de Jesus, do que Paulo tinha para a igreja, e Tíquico, ele vai dar informações pessoais de Paulo. Se Paulo estava bem de saúde, se Paulo não estava, que prisão ele estava, como estava sendo tratado na prisão. E Paulo também queria saber dos irmãos, que Tíquico recolhesse informações e trouxesse para Paulo. Então logo aí, irmãos, fica claríssimo, que a carta aos Hebreus, nós não sabemos quem a escreveu. Perfeito? Perfeito. Então, as epístolas gerais que começam em Hebreus, elas são 8 e formam os cristãos, quer dizer, estruturam da forma a vida do cristão em Cristo. Então nós vamos perceber que estas cartas, estas epístolas gerais, por exemplo, Hebreus vai falar da supremacia de Cristo, como Cristo é superior. E aqui eu poderia até colocar um quinto ponto quando eu estou falando aqui da carta aos Hebreus, é porque em todas as cartas de Paulo, Paulo apresenta sempre a graça e a lei, a graça e a lei, a graça e a lei. Hebreus não. Hebreus vai pegar a lei e vai dizer que Cristo é superior à lei porque ele cumpriu toda a lei. Ele é superior ao sacerdócio porque ele não precisa oferecer sacrifício para si mesmo, porque ele é o próprio sacrifício. Ele não ofereceu sacrifício repetitivos todos os anos, mas uma vez só ele ofereceu o seu sacrifício, entrou com seu próprio sangue na presença de Deus e foi aceito, assim trouxe justificação para todos aqueles que nele creem. Então, as epístolas gerais, elas informam a supremacia de Cristo, elas instruem, elas nos estruturam, porque falam também, irmãos, do sofrimento do cristão. E este sofrimento, irmãos, temos que colocar aspas aqui, porque a vida do cristão é uma vida maravilhosa, uma vida de alegria no Espírito, uma vida com Deus. Tem muitos cristãos, irmãos, que estão sofrendo, mas eles estão sofrendo, não é este sofrimento das epístolas gerais, principalmente de Pedro, que nós estamos falando. Olha, o que esse sofrimento está colocado aqui na palavra de Deus é o sofrimento que o cristão tem, irmãos, por causa da sua fé em Cristo, por causa da sua maneira de viver amando a Deus, por causa de não querer se corromper com este mundo, por causa de levar Jesus a sério. Então não podemos confundir, irmãos. Às vezes tem cristão que está passando uma enfermidade e ele diz que está sendo provada a minha fé, no sentido que eu estou sofrendo por causa de Cristo. Não, às vezes é uma escolha. Por que não procurar um médico diferente? Por que não obedecer a algumas regras para o seu corpo? Então, nós não podemos confundir. Agora, pode o cristão sim, irmãos, através da sua fé, ele ter um sofrimento no seu corpo, por causa da fé em Cristo. Isso aconteceu com Paulo, Ele tinha um espírito lá que esbofeteava ele por causa do quê? Por causa da fé
em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, é esta fé, este sofrimento que espiritual, é mais no espírito do que no corpo, de o crente ver uma pessoa indo para o inferno, do crente ver um mundo cheio de pecado, do crente ligar a televisão e ver as mortes, o crente se entristece no espírito, ele fica participante desse sofrimento de Cristo. Tem coisa que o cristão gostaria de fazer, mas não tem condições de fazer, então isso ele sofre, ele derrama lágrimas, ele geme no Espírito Santo, porque nós vemos que essas epístolas, elas formam, elas nos estruturam em Cristo Jesus, através do sofrimento que nós temos por decidirmos a chegarmos mais perto de Jesus a cada dia. Então, uma outra coisa que aparece nas epístolas gerais, que nos estruturam, irmãos, é que as epístolas gerais, principalmente as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e a epístola de Judas, elas vão combater os falsos ensinos, elas vão combater as falsas doutrinas, elas vão combater os falsos mestres e vai motivar os crentes a permanecer na fé. Dessa forma, as epístolas gerais, elas nos traz ensinamento para o cristão ficar firme, para o cristão verificar na palavra de Deus e ver que aquele ensino, que às vezes vem até do púlpito, irmãos, mas não bate com a palavra e não deixa você abalado na fé, mas deixa você firme na palavra de Deus, que você vai verificar e dizer: olha, a palavra de Deus não diz assim, então eu vou ficar com a palavra de Deus. Então nós chegamos ao nosso terceiro e último tópico, dizer que as epístolas, no sentido geral, elas continuam a falar. O que quer dizer isso? Elas são atuais, elas continuam dizendo para nós que nós fomos justificados por Cristo. Ela explica, ela diz para a pessoa que se entrega para Jesus, que ela foi justificada por Cristo a aceitar Jesus. Diz a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Também elas são atuais, porque ela fala da santificação, está em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Elas nos instruem, são atuais, porque está dizendo para o cristão: você se entregou para Jesus, agora você entra num processo de santificação. Primeiro, você recebeu uma santificação posicional, santificado em Cristo. No momento que você aceitou Jesus, foi justificado e santificado. Só que ali começa um processo de você se aproximar mais de Cristo e ser santificado cada dia mais. Esta santificação, ela pode ser medida. Cada cristão, ele consegue medir aonde está, ou que percentual, ou que distância ele está do Senhor Jesus Cristo. Como se faz isso? Olha, se faz examinando a nossa vida espiritual. Como que está a nossa vida de comunhão com Deus? Quanto tempo nós temos gastado, empregado na oração? As nossas orações são orações de petições só? Ou a gente tem arrependimento, lágrimas de falar com Deus os nossos maus pensamentos, pecados por omissão e por comissão. Por omissão, a gente tinha que fazer, mas não fez. Por comissão, olha, muitas coisas a gente deixou de fazer o que deveria ser feito. Então, tem muitas coisas que nós cometemos diante de Deus, diante do Espírito Santo, que só através de um processo de santificação é que o cristão vai notar isso na sua vida. Isto aparece na oração. A leitura da Bíblia
como tem sido a leitura da Bíblia, porque às vezes nós lemos a Bíblia só para os outros. Não, meus irmãos, nós devemos ler a Bíblia primeiro para nós. E o cristão, o obreiro, o pregador, ele deve entender esse texto. Deus está falando comigo, é para mim ou é para a igreja? E às vezes nós percebemos que tem pessoas que não percebem isso. Eles pensam que tudo que vem, que Deus fala para ele, é para a igreja. E não é assim. O livro chamado O Pastor Pentecostal da CPAD, que você pode consultar, ele diz o seguinte, um dos seus autores, lá ele diz assim: o obreiro, o pregador, ele deve ter 2 cadeiras. Uma cadeira onde ele senta para ler a Bíblia para ele se edificar. E uma segunda cadeira que ele senta para preparar a exposição da palavra para a igreja. Então, como mede essa santificação? Por isso que eu já falei, e também como eu estava a semana passada, como eu estava o mês passado, como eu estava o ano passado. Estou mais próximo de Jesus ou estou mais longe de Jesus? Também se mede a santificação pelo estado que a gente se apresenta diante de Deus. O apóstolo Paulo, no começo do seu ministério, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Com o tempo, o apóstolo Paulo diz assim: eu sou o menor dos irmãos. Com o tempo, depois de ir ao terceiro céu, voltar, ele diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Então, as epístolas gerais, as epístolas pastorais, as epístolas eclesiásticas, elas continuam atuais porque elas nos falam da santificação. E por último, a glorificação. Nas epístolas gerais também aparece a glorificação, a volta de Cristo, quando receberemos corpos identificados ou idênticos ao corpo de Jesus Cristo. Pedro vai nos dizer, olha, que nós temos uma coroa no céu, que nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Ele está falando já deste momento aqui, mas está falando do momento da glorificação. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que esta lição seja uma bênção para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.